Capítulo 6. José. Em Gênesis, chegamos agora à gloriosa história de José do Egito, que inclui a experiência com seus irmãos. Para nosso propósito, nossa interpretação espiritual, entendemos que José é aquele estado de consciência que é uma consciência em desenvolvimento ou desdobramento. À medida em que se desdobra, revela vitalidade, substância e compreensão crescentes. O Dicionário Bíblico Metafísico da Unidade diz de José: Jeová aumentará, ele aumentará progressivamente. Esse é realmente o desenvolvimento progressivo da consciência. Conforme a história de José se desdobra, ela revela degraus progressivos do bem potencial a um estado realmente avançado de boa humanidade e, finalmente, a consciência da vida espiritual e da substância espiritual. José é o nosso próprio estado ideal de consciência espiritual. É aquela parte de nós que é puro espírito, a personificação da substância espiritual e sabedoria. As muitas fases do ser encontradas na consciência individual implicam na existência de outras qualidades além dessa pureza em nossa consciência. E essas qualidades são representadas pelos irmãos de José e por sua túnica de muitas cores. Esta capa de muitas cores é considerada algo muito desejável, que veio a ele como uma recompensa ou símbolo de sua bondade. Eu vi isso de forma diferente. Para mim, esse manto de muitas cores representa as muitas qualidades contraditórias do pensamento de José. José é um sonhador, mas as experiências ruins que se abateram sobre ele externamente só poderiam vir como resultado de conflitos internos e discórdias. Lembre-se de que José é um desdobramento progressivo do bem, portanto, deve ter progredido a partir de algo menos do que sua pureza desdobrada posteriormente. Esses pensamentos conflitantes e contraditórios são igualmente externalizados subjetivamente como seus irmãos. José, lemos, desce ao Egito. E você se lembra que Egito é um lugar de escuridão, da consciência dos sentidos, da mente mortal, de experiências materiais. Aqui está a prova de que, junto com as qualidades do sonhador, existiam aquelas outras qualidades externamente retratadas como seus irmãos. Rúben, instável como a água. Simeão e Levi, raiva e crueldade. Isaquer, um asno forte. Naftali, uma corça solta. Benjamim, um lobo que divide o despojo. Toda essa descrição é fornecida por seu pai Jacó. Essas qualidades de pensamento na consciência humana parecem eliminar o que há de bom em nós, o bem que faríamos e não fazemos. Visto que essas são as qualidades mescladas do pensamento de José, podemos entender o manto de muitas cores. As próprias cores simbolizam qualidades de caráter. Vermelho é para a bravura, o azul para a verdade, o amarelo representa a covardia e assim por diante em todas as cores. Tudo isso está presente em José. Após o refinamento, mais tarde, encontramos o verdadeiro José no Egito. Antes de ser jogado na cova, onde foi deixado por seus irmãos, José foi despojado desta túnica de várias cores. Os irmãos a levaram com eles. Não está claro aqui que nesta partida dos irmãos de José com o manto, o verdadeiro significado é que muitos desses estados contraditórios ou qualidades de pensamento foram então eliminados por José?
Este novo José, em desdobramento progressivo, ainda é sonhador, mas com as piores fases da crença mortal já superadas. Ele agora é um ser humano melhor, e seu senso desenvolvido de bem humano agora o controla e o leva a experiências humanas novas e mais elevadas. Os irmãos de José o odiavam. Esses irmãos, como vimos, eram os traços humanos errôneos em oposição aos bons. O bem, em sua consciência, é igualmente mal compreendido e maltratado pelos erros do pensamento humano, e o venderiam como escravo dos sentidos se você o permitisse. Isso pode causar um sentimento de condenação, a menos que você se lembre de que nem o bem e nem o mal são pessoais. O fato de você ser indulgente com o erro não é algo pelo qual você deva se condenar, como se fosse responsável. Esses males são crenças universais, e se você permitiu que eles o usassem, é uma oportunidade para correção, em vez de condenação. Quando você for enganado, reconheça algum traço errôneo ainda a ser dissipado. Cada experiência maligna que se abate sobre você é a evidência de alguma crença que ainda não foi conscientemente afastada do pensamento. Você, como José, é na maior parte puro, mas às vezes é tentado por aquilo em sua consciência que é impuro ou incorreto. Esses traços negativos, quando tolerados, nos levam a uma cova ou nos enviam como andarilhos à escuridão e ao desespero egípcios. Por meio da indulgência, nos tornamos seus servos. Aquilo, entretanto, que é o verdadeiro José para nós, acabará por se impor em nossa consciência e nos libertará das crenças emaranhadas e sensuais que nos aprisionam e nos mantêm presos à limitação. Você pode seguir José, o estado puro de sua própria consciência, e observá-lo ao longo dos anos, o quanto ele foi atacado por seus irmãos, as qualidades conflitantes do pensamento em você. Talvez você possa ver por que foi lançado em um buraco, por que alguma característica errônea o manteve como escravo de algum hábito, pecado ou doença. Agora você está pronto para o Salvador, o estado de cura da consciência que deve resgatá-lo e elevá-lo à completa liberdade espiritual e abundância. Portanto, agora não foste tu que me enviaste para cá, mas Deus. Gênesis 45, 8. Essa ideia é revolucionária. Até agora você acreditava que seus pensamentos, traços e ações malignos o levaram à punição, servidão e escravidão dos sentidos. Agora você aprende que Deus está à sua frente a cada passo do caminho, a fim de tirá-lo, libertá-lo e torná-lo um redentor dos homens. Aqui no Egito, a experiência da escravidão e da prisão serve, afinal, ao propósito de Deus. Se você tem Deus e mais um átomo que seja de qualquer outra coisa, você tem algo fora do infinito de Deus. Não pode haver Deus e nem mesmo um iota, um tio do mal no mundo. E, portanto, o próprio mal deve ser reinterpretado para ser parte do reino de Deus. Não pode ser deixado de fora do reino, porque você teria um Deus infinito e mais alguma coisa. José não reconheceu uma presença ou poder separado de Deus quando declarou: portanto, agora não foste tu que me enviaste para cá, mas Deus. Você se depara com a mesma condição e no momento em que reconhece que o erro fez isso com você, você está perdido. Mas se você tiver a visão de José e disser: não, o erro não fez isso comigo, o erro não está fazendo isso comigo, o erro não tem presença, não tem poder, então você provará a totalidade e onipresença de Deus, o bem e sua imediata expressão.
Estas são mensagens do próprio Deus. Não há noite aqui, nenhuma noite ou lugares escuros em sua consciência. Mas reconhecer uma presença de condição separada de Deus é perder o seu caminho, ao menos temporariamente. José, ainda não educado para o entendimento espiritual, expressa sua bondade humana como executivo, como homem de negócios, oficial, mas novamente ele deve ser empurrado escada acima. A experiência de José ainda não o purificou do desejo dos sentidos e, portanto, ainda há crenças de luxúria, vingança e perseguição a serem superadas. Então, no entanto, em um de seus momentos de prisão mais sombrios, a visão espiritual é despertada em José, e ele é elevado acima de todas as condições e limitações materiais. Portanto, é capaz de discernir a abundância espiritual exatamente onde a falta e a pobreza clamam por presença e poder. A visão espiritual liberta José. Permite que ele compartilhe a abundância de sua visão e, assim, supera todos os pensamentos mortais, de modo a libertar todos os irmãos que o procuram em busca de ajuda. Essas qualidades más agora vêm à consciência de José por meio de outros chamados irmãos, ou pacientes, alunos, buscadores, para serem liberadas por ele. E o José liberado no praticante ou professor liberta esses outros e os alimenta espiritualmente. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 5, 8. Você entenderá esta passagem como significando que sua consciência espiritual o conduz pelo processo de purificação, mesmo que sinta que você está afundando nas covas e prisões do pecado e da doença. Sua consciência iluminada vai sempre à sua frente, conduzindo-o através dessas experiências tentadoras e purificadoras, até que finalmente você seja o pai do Faraó. Isto é, supremo sobre o sentido material e finito, mestre do sentido corporal e governante sobre o corpo e o bolso. Uma lei para você mesmo e senhor sobre toda a sua casa. Isto é, no controle completo de sua consciência e suas formações espirituais. Um governante por todo o Egito. Você é a luz, brilhando e dissipando a escuridão do Egito, a consciência dos sentidos.